Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida Ativa. Hoje nós vamos falar de saúde oral, importância da higiene diária para o bem-estar. E claramente vamos conversar com a doutora Winnie Wilson, ela que vai ajudar-nos a compreender um pouco mais sobre essa temática. Doutora Winnie, seja muito bem-vinda ao programa Vida Ativa. Muito boa noite, agradeço à MBC pelo convite. Vamos hoje falar sobre a saúde oral, que é muito importante para todos nós. Exato, nós vamos falar da saúde oral, mas tem vários tópicos que nós vamos aqui arolar. Vamos começar mesmo de escovação correta. Sim. Qual seria, doutora, a frequência ideal para escovar os dentes todos os dias? Porque cada um tem seu hábito. Sim. Mas claramente queremos o que é politicamente correto. Pronto, a frequência para a escovagem deve ser pelo menos 2 vezes ao dia. Há quem consegue escovar 3, seria o ideal. Mas por conta do trabalho, escola, algumas pessoas não sentem-se confortáveis em escovar os dentes no trabalho, então pelo menos 2 vezes ao dia, que seria de manhã e à noite antes de dormir. Exato, e existe assim um tempo ideal para escovação? Porque há quem diga, olha, eu em 2 minutos consigo naturalmente escovar os dentes e saírem todos eles limpos. E em contrapartida, outra pessoa tem uma outra ideia com relação a isso. Então eu gostava de tentar perceber se existe um tempo ideal para a escovação. 2 a 3 minutos penso que é o suficiente. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, pessoas que já entram, principalmente crianças, né? Entram em 30 segundos ou 1 minuto já terminaram, mas pelo menos 2 a 3 minutos é suficiente para termos uma escovagem efetiva. Exato. E qual é a escova ideal? Será a macia, a média ou a elétrica? Prontos, vou começar por dizer que nem todo mundo tem condição de comprar a escova elétrica, então vamos falar pelo básico, né? Vamos falar por uma escova macia, que é o que a gente encontra assim, nos supermercados, nos mercados. Então, o básico é uma escova de cabeça pequena, com as cerdas leves ou macias. Normalmente até hoje em dia já vem escrito cerdas leves, cerdas macias, e não aquelas escovas de cabeça assim duras, com as cerdas, com a cabeça longa, desculpa, com as cerdas duras. Não, o ideal é a escova com a cabeça pequena com as cerdas macias. Então, quanto mais macia for, melhor. Sim, as pessoas têm em mente que se a escova tem cerdas duras é que estão a escovar ou que estão a ter a escovação efetiva, mas não é essa a intenção. Exato. A intenção é fazer um movimento assim bem leve, sim, exatamente. Não a escovação assim com muita força, não convém. Exato. E quanto ao creme dental, existe um componente que nós podemos naturalmente observar ao comprar? Sim, devemos observar o flúor. O flúor ajuda a proteger contra várias doenças, principalmente a cárie, o que não quer dizer se a pessoa não escova muitos dentes, não vai ter cárie, mas o flúor ajuda nesta componente. Então, por exemplo, para pastas de crianças, a gente tem uma componente que tem a quantidade de flúor menor em relação à pasta de adultos. Então, nas pastas, a gente tem que verificar pasta dentífrica com flúor ou pasta dentífrica para crianças que vêm a quantidade de flúor. Por exemplo, para crianças podemos encontrar de 550 partes por mol de flúor a 1000 e para adultos de 1150 a 1350 partes por mol de flúor. Exato. Daqui a pouquinho nós vamos entrar para a nossa parte prática. Agora estamos na parte teórica porque devemos naturalmente aprender a escovar de forma correta os dentes. Vou entrar para o tópico do fio dental, não é? Por que é importante usar o fio dental? Olha, o fio dental é muito importante usar, porque muita gente, infelizmente, pelo menos aqui em Moçambique, ainda não tem um conhecimento muito claro sobre o fio dentário, no caso, né? Então, as pessoas até no momento, mas o que é isso? Será que posso fazer com uma linha de cozer? É parecido e tudo mais? Mas então, há uma diferença, né? Existe uma diferença. A linha de cozer já tem uma textura assim que aleija, possa sentir a gengiva, enquanto o fio dentário é mesmo para usar entre os dentes, não vai aleijar a gengiva. Então, tem a textura ideal para passar entre os dentes e não aleijar a gengiva. Então, o fio dentário deve ser usado antes da escovagem. Devemos usar pelo menos 1 vez ao dia, que é à noite. Se a gente consegue usar sempre após as refeições, depois das refeições, sim, depois da escovagem, melhor. Mas muita gente, como não tem o hábito de usar, acaba dizendo, é muito difícil, não consigo usar, ou porque é para passar todos os dentes, será que é importante passar todos os dentes? Ou posso passar somente nos dentes da frente? Não, por isso que algumas pessoas têm essa preguiça, mas
Então, por isso que é importante pelo menos usar esta uma vez, que é à noite, que eu acho que é o tempo, é a altura que a gente tem mais todo tempo. santo dia praticamente, Sim, mas uma vez ao dia. Pelo menos. Pelo menos uma vez ao dia. Se a pessoa puder usar o fio dental sempre que escova os dentes, melhor. Eu digo à noite por quê? Porque é a altura que a gente tem mais tempo, está mais relaxado em casa e tudo mais. E a gente consegue passar com mais calma. Para quem está aprendendo, acaba aprendendo de forma muito mais fácil, porque não tem assim muita pressa do que de manhã. De manhã, em algum momento, temos todos a correr e acaba não sobrando assim muito tempo. Então, pelo menos à noite, antes de dormir, passar o fio, depois escovar, é o correto. Exato. Vamos entrar agora para a alimentação, não é? E hábitos, acima de tudo. Sim. Quais são os alimentos que, em algum momento, prejudicam os dentes? Pronto, eu acho não. Tenho a certeza. Alimentos açucarados, industrializados. Porque temos alimentos açucarados, por exemplo, uma fruta tem açúcar, mas não é um açúcar natural. Agora, bolachas, doces, alguns refrigerantes não fazem mal aos dentes. Agora, alimentos assim como frutas, vegetais, hortícolas, fazem muito bem aos dentes. Agora, doces, bolachas, bolos, refrigerantes, pipocas assim industrializadas, isso sim não faz muito bem aos dentes. Não são amigos dos dentes, como costumo dizer assim para as crianças quando quero explicar nas minhas consultas que, olha, não leva lanche sempre com bolachas, bolos, leva uma fruta, se gostas de banana e tudo mais, são alimentos que fazem realmente muito bem aos dentes. E olha, doutora, há quem diga que a comida quente prejudica a saúde, é mito ou verdade? E há quem, eu vi por aí uma lenda que diz, olha, se porventura nós colocamos assim a comida quente, depois tomarmos assim uma água gelada, estamos a prejudicar os dentes porque não está acostumado à temperatura alta, depois baixa, uma coisa assim parecida. Peço que ajude-nos a esclarecer um pouco mais sobre esta temática. Olha, eu parto por dizer que tudo quando é em excesso, em algum momento prejudica. Imagina, tomamos um chá muito quente e depois há quem tem o hábito, infelizmente, de mastigar o gelo. Claramente o corpo vai responder não muito bem. Então, eu aconselho a não fazer esse tipo de misturas, né? De muito quente para muito frio. Em algum momento pode sim prejudicar. Ok. Temos alguns hábitos de abrir assim a garrafa com dentes, roer as unhas neste caso. Será que isso pode em algum momento prejudicar os dentes? Isto prejudica muito. O hábito de abrir a garrafa é algo que eu tenho visto em algum momento até em programas familiares, em momentos de socialização. Eu costumo assim fazer preguiça de levar a abrir garrafa. Exatamente, costumo fazer uma brincadeira. Eu disse, olha, quando o dente ficar partido, não me ligues, porque estou a ver-te aí a abrir a garrafa com os teus dentes, para dizer que isso não é um hábito bom. Se temos de abrir garrafa para abrir as nossas garrafas, claramente que os nossos dentes não foram feitos para isso. Então, para quem tem este hábito de abrir a garrafa com os dentes, não é o correto. Vamos procurar um abrir-garrafa que vai fazer claramente o melhor trabalho. E já as unhas? Então, as unhas nós podemos naturalmente cortar? Não. Já partimos do princípio que nas unhas tempo está cheio de bactérias. Só por este princípio, já está cheio de bactérias. É onde as bactérias costumam fazer a festa. Então, se a gente vai roer, além de fazer mal aos nossos dentes, está a fazer mal à nossa saúde em geral. Então, também este é um hábito parafuncional que a gente costuma chamar assim, que não é adequado, ou seja, não é ideal que a gente faça. Tanto este como chupar também o dedo, chupar o lábio, são hábitos que não são muito bons. Mas será, não estou a fugir aqui do nosso tema, doutora, mas eu sou muito curiosa. Há quem diga que quando a criança nasce, tem o hábito de colocar assim o dedo, né, na boca, automaticamente os dentes levantam, é verdade? Olha, não é automaticamente. Tem algum momento na fase assim, de infância que em algum momento é um estímulo de acalmar, que as crianças têm, de colocar o dedo na boca, ou até as mães costumam comprar xuxas para acalmar e tudo mais. Mas este hábito deve pelo menos ter tirado, já tem 1 ano e meio, 2, para que essa criança não cresça com este hábito, pode sim prejudicar os dentes. Depois vemos crianças ou adultos que não conseguem fechar a boca, que quando dormem com a boca aberta. Então, na fase assim de inicial, pode-se até colocar. Não vou dizer que é ideal, né? Mas pode-se até colocar. Mas é importante retirar essa chupeta ou
o hábito de chupar os dentes ainda muito cedo. Exato. Vamos falar, se calhar, de uma parte que os internautas, os telespectadores não gostem. De quanto em quanto tempo nós devemos frequentar assim, ou devemos ir ao dentista? Porque há, se calhar, quem nasceu já é adulto e nunca foi a um dentista. Infelizmente, é uma realidade. Esta é a realidade da maior parte dos moçambicanos. As pessoas crescem, chegam à fase adulta e nunca foram ao dentista. E realmente não vou dizer que é grave, mas não é bom. Mas pelo menos 2 vezes ao ano a gente tem que ir ao dentista. Muitas das vezes as pessoas até acabam tendo medo de nós, dentistas, porque vão ao dentista no momento da dor. No momento da dor, então fazem assim, tratamentos mais invasivos, que remetem ao medo. Então por isso que muita gente acaba tendo muito medo do dentista, porque em algum momento não vai para consultas preventivas. Vai para consultas em que em algum momento já está com dor, ou está com a bochecha inchada e tudo mais. Por isso que muitas das vezes nas consultas aqui na Oral Prime eu costumo dizer aos pacientes, olha, aos pacientes muitas vezes vêm adultos, né? Traga o seu filho para que a gente faça a consulta e ele entenda que o dentista não é lá o bicho de 7 cabeças, que é preciso fazer a prevenção, que não é dolorosa, e a criança vai se habituando, vai crescendo a saber que tem que visitar o dentista. Então, de forma geral, as pessoas devem visitar o dentista 2 vezes ao ano. Quem não pode, pelo menos 1 vez ao ano. Exato. Há mitos comuns sobre cuidados bucais que nós devemos, em algum momento, desmistificar? Sim, digamos que sim. Que, por exemplo, as pessoas dizem que quando são casados podem usar a mesma escova. Ok. Já ouvi. Não pode. Já ouvi isso. Porque não, eu beijo meu esposo, então posso usar a mesma escova. Tem ali a composição da saliva. Sim, então posso usar a mesma escova. Não. Cada um deve ter a sua escova. Exato. Imagina, está numa situação de, vou dar assim uma doença grave, tuberculose. E tem este hábito de usar a mesma escova. Claramente que o parceiro ou a parceira vai transmitir a tuberculose pelo contacto com a escova. Passamos há pouco tempo a altura do Covid, então imagina se as pessoas tinham este hábito de escovar com a mesma escova. Então não cai bem. Para os olhos de alguns é super normal, mas não cai bem. Então essa dica ficou. Temos uma outra dica? Sim, as pessoas também, eu costumo ouvir assim com os pacientes, eu quando volto do trabalho, logo escovo os dentes. Depois para o jantar normalmente? E dormir. Não quero levantar? Não quero levantar porque já escovei à noite. Afinal, não é à noite que estão a falar. Então, logo depois do trabalho, eu chego logo em casa, tomo banho, escovo os dentes e já está. Não. É importante que a gente escove os dentes sempre após ao jantar. Exato, é o que é primordial. Sim. Existe assim uma certa idade para começar os cuidados com as crianças? Olha, aqui é bem polêmico. Vou dizer polêmico, vou falar porque não é algo que estamos habituados. Ok. Em condições normais, uma mãe, antes de querer engravidar, estar no seu planejamento para a gravidez, é importante que esta mãe vá ao dentista. Por quê? Porque durante a gravidez tem assim mudanças hormonais que suscitam algumas doenças e tudo mais. Para que durante a gravidez ela não tenha algum problema que em algum momento o médico fica assim, ou vamos fazer ou não vamos, já temos que esperar, em algum momento pode até colocar em risco o feto e tudo mais. Então faz-se um pré-natal odontológico. Depois da criança nascer, aos 6 meses, é importante que a mãe aproxime com o seu bebê ao dentista, ao odontopediatra. E este odontopediatra vai explicar não só em termos de limpeza e tudo mais, mas em termos também de alimentação. Porque temos muito este hábito de as mães bastam chegar aos 6 meses para o que é mais fácil fazer papinhas. Ou vamos fazer as papas e tudo mais e misturar e dar à criança. Mas é importante saber que a criança precisa ser estimulada na dentição. Ou seja, não quer dizer que a criança tem 6 meses que não pode, se calhar, dar uma banana inteira para a criança ir estimulando a sua mastigação. Então, é nessas consultas que o odontopediatra vai explicando em questão de introdução alimentar, em questão de higiene, porque nesta altura a criança também já tem alguns dentes ou não, depende muito de como vai ser a sua erupção e tudo mais. Então, é nesta altura que deve ser feita, mas não que antes a criança não deva limpar a boca. Tem ali panos que podem ser limpos ali a gengiva para não ficar excesso de leite. Doutora Winnie, nós já entramos na nossa parte teórica. Bem, referenciei no início que teríamos a parte teórica e a parte prática. Por agora nós vamos à parte prática para aprender melhor, não é?
como é que nós podemos escovar os dentes? Há quem faz assim este gesto e há quem faz o gesto mais leviano. De todos eles, um está correto. Então, vamos aprender. Conforme referenciei, entraríamos para a nossa parte prática e claramente entramos. Vamos mostrar a melhor forma de escovar. Será esta forma aqui ou esta forma aqui? Claramente quem vai desmistificar isso é a doutora Winnie. Doutora, por favor, qual é a forma correta para fazer a escovação dos dentes? Então, como falamos na parte inicial, eu começo por dizer que a escova tem que ser de cabeça pequena, com as cerdas macias. E não precisamos encher em toda a escova a nossa pasta de dentes. Colocamos até aqui, que é o suficiente. Há quem diga que quanto mais for o creme, melhor será a limpeza. É mentira também. Sim. Okay. Então, posto a pasta nos dentes, na escova, fazemos os seguintes movimentos. Circulares ou para cima e para baixo. As pessoas têm aquela ideia de escovar assim. E fazer com com muita força, porque acham que os dentes têm que ficar brancos. Uhum. Mas tem que ser assim, movimentos levianos. Aqui também circulares, aqui também circulares. Abrindo a boca, aqui em cima, onde a gente mastiga os alimentos, aqui em cima também. Aqui por dentro muita gente acaba se esquecendo, mas também tem que ser passado. Fazer isso, movimentos de varredura. Ok? Aqui por dentro assim também. Assim. Aqui por dentro assim também. Por dentro, para a parte de cima, o mesmo movimento assim. O mesmo movimento assim. Então, aqui também movimento de varredura. 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 E por fim, a língua. O que é também muito importante, doutora. Sim. Algumas pessoas têm o hábito de fazer esse escovar os dentes e não necessariamente tirar a sujidade também que tem na língua. É o que causa o mau hálito, não é? Exatamente. Uau. Então, além da escova para escovar a língua, hoje em dia temos raspadores linguais, ou seja, que a gente pode raspar a língua, não aleija a língua, raspa a língua e fica assim de forma rosada. A língua não pode estar branca. Então fazemos este movimento. Agora, o uso de enxaguante é opcional, mas atenção aí, muita gente usa algumas marcas assim já reconhecidas, mas estas marcas têm assim o álcool, o que não é ideal. O ideal é usar enxaguantes bucais que não contêm o álcool. Então, nas garrafinhas dos enxaguantes, há de vir ali álcool free ou sem álcool. Então, este é o ideal para quem prefere usar o enxaguante. Exato. Passando um pouco agora, né, para o fio dentário, como é que nós podemos fazer assim a melhor limpeza? Ok. Eu tenho aqui 2 tipos de fios. Eu costumo dizer aos pacientes, alguns que não se habituam logo com este, né? E este acaba sendo mais fácil para quem está a começar. Então, nós vamos começar exatamente com esse. Esse tem um fio aqui no meio. Tem um fio aqui no meio, então facilita para quem está a começar. Então, é só passar, tirar, passar assim. Tentar então, passar. Encaixou. Sim, Veja passar assim nas movimento. bordas da gengiva e tirar. Não só passar, tentar curvar um bocadinho assim e tirar. O mesmo no outro dente. Tirar. Ok? Temos este, que é o comum, que para quem conhece fio dentário. É quem substitui com linha. Sim, mas como falamos na parte teórica. Sim, que a linha de cozer é a agrida da gengiva. textura. Então, mais ou menos uns 20 a 30 centímetros. Então, vamos enrolar assim. Enrolar assim. Fica mais ou menos assim. Então, vou notar que aqui tem mais fio, aqui tem menos. Então, não sei se pode me ajudar a pegar aqui. Posso, sim. Sim. Então, vai passar assim. E assim do lado. E tira. Supostamente, vamos sempre pensar que temos um pedaço de carne, né? Então, passamos. Tira. Enrolamos. Desprendemos. Passa assim de um lado e passa assim do outro. Tira. Enrolamos e desprendemos. Porque se a gente tem um pedaço de carne aqui, né? E passa para o outro, estamos a tirar a sujidade daqui para o outro dente. Ok.
Doutora, sem fugir do nosso tema, há quem diga que o processo de lavagem dos dentes, ou branqueamento, assim melhor dizer, o branqueamento dos dentes também é prejudicial aos dentes, é verdade? É mito ou verdade? Não, o branqueamento dos dentes de forma alguma é prejudicial aos dentes, mas o que temos que nos atentar aqui é que tem indicações. Há pacientes que não estão indicados para fazer o branqueamento por diversas patologias que eles têm. Então é importante aproximar o dentista para ele verificar como está a condição dos seus dentes para fazer o branqueamento. Correto. Doutora, em jeito de considerações finais, o que tem a deixar ficar para os nossos internautas e telespectadores? E acima de tudo, conselho também. Olha, como conselho base, vamos cuidar da nossa saúde oral, para dizer que a saúde começa pela boca. Se a gente tem algum problema no dente, claramente que vai ter algum problema em todo o corpo. Então vamos cuidar, vamos valorizar os nossos dentes, a nossa saúde oral, tal como valorizamos em argumentos de outras partes do nosso corpo, porque ela realmente é muito importante. E como base, vamos escovar os dentes pelo menos 2 vezes ao dia e fazer o uso do fio dentário todos os dias. Então, com a escovagem correta, com a alimentação correta, com a escovagem diária também correta, claramente que vamos evitar esses problemas. E sem esquecer de visitar o dentista pelo menos 2 vezes ao ano. Se não consegue 2 vezes, pelo menos 1 vez ao ano é essencial. Doutora Winnie, muito obrigada por ter aceito cá o nosso convite. E desta colocamos o ponto final da presente edição do programa Vida Ativa, onde falamos de saúde oral e podemos aprender muito em torno do mesmo. Obrigada pela sua atenção e até a próxima.